Então, o que a gente viu, por enquanto, foi construir os vetores, que Sim. são as colunas do nosso data frame, né? Então, e depois disso, a gente tem um monte de coisinhas aqui que poderíamos falar, mas no momento apropriado a gente fala. A gente só mostrou o essencial, por enquanto, para não poluir de informação que não é oportuna agora. Então, a gente soube construir um vetor e depois construir aqui embaixo o data frame a partir desses vetores. Tá, essa é uma forma de obter um data frame. Mas existem outras formas. E a gente vai falar das outras formas de construir. Tá? Tá bom. Tudo bem. Depois, a gente vai voltar aqui e, se for necessário, vamos falar de algumas coisas que tem aqui dentro desse tutorial nessa parte. Mas por enquanto é isso, é aquela sequência dessas aulas anteriores. É só isso que a gente vai precisar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pular nesse tutorial, eu vou pular, né? Eu estou aqui na introdução, falei de alguns comandos do R, agora eu vou para esse tópico 3 aqui do tutorial. Então eu vou para cá, que são operações básicas. Então vamos lá, eu vou mostrar para você a primeira coisa aqui, ó, que é uma visão geral das operações básicas. Tá. Quando ele fala operações básicas, é o seguinte, que você tem os textos, digamos que os seus textos estão lá, ou na forma de um vetor, pode estar na forma de vetores, ou na forma mesmo de um data frame. Ali você tem os textos brutos. E o que vai ser preciso é transformar esses textos brutos em colocar eles numa forma que os algoritmos que tem aqui dentro do Quantida, eles possam entender esses textos e realizar as tarefas, né? Tá? Sim. Então, o texto bruto não tem como ser um dado de entrada para o algoritmo ainda. Tá? Precisa fazer um tratamento. Sim. Então, essa parte aqui, que é workflow, né, que é, vamos dizer assim, uma tradução seria fluxo de trabalho, seria assim, o passo a passo até chegar nessa forma que o algoritmo possa entender os textos. Então tem três coisas, ele vai falar de três coisas aqui. Ele vai falar de uma função dentro do Quantida que chama corpus, tem uma outra função que chama tokens, e tem essa outra função, que essa é a que vai nos interessar. A É matriz. a Document Feature Matrix, essa daqui. Ó. Essa Document Feature Matrix faz o que a gente vai utilizar, o conceito que a gente vai utilizar de como tratar o dado textual, que é o Bag of Words. Bag of Words é uma das formas mais populares de você tratar os dados textuais, codificar eles de forma que o algoritmo entenda. Então, o Bag of Words. Eu vou explicar o Bag of Words aqui nesses vídeos aqui do YouTube. Sim. Então, aqui mostra mais ou menos um esquema. Isso aqui é só um esquema para a gente entender o que está acontecendo, né? Um esquema geral, uma visão geral, ampla, né? Uma visão sem os detalhes do que está acontecendo. Então você pode ter apenas os textos, então aqui está os textos brutos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é construir o corpus desse texto.
corpus. O corpus é uma função, também é um conceito dentro do NLP, né, do processamento natural processamento de linguagens naturais. É um conceito que tem lá, eu vou explicar direitinho. Mas aí você constrói o corpus. Depois, você tendo o corpus, você tem o tokens. Tudo isso são funções próprias do Quantida. Tá? Uma coisa interessante de falar é o seguinte, aquelas duas funções que nós aprendemos, que é a função C, que constrói os vetores, e a função data.frame, que constrói o data frame, são funções do R, são funções nativas da linguagem R. Já essas aqui que eu estou falando, o corpus e o tokens, e essa outra aqui que é o DFM, já são funções do Quantida, ou seja, nós vamos precisar instalar o pacote Quantida para obter o resultado dessas funções aqui né, na nossa máquina, tá certo? Então assim, ó, você tem os textos, daqui a pouco eu vou falar o que é essa coisa aqui do lado, mas você tem os textos, e aí você constrói o corpus, depois tem que construir o tokens, para depois construir essa matriz. Essa matriz é a matriz de bag of words, dos textos. Aqui nesses vídeos do YouTube eu ainda não expliquei o que é bag of words, mas eu vou explicar. Mas por enquanto, para a gente, bag of words é uma forma, vamos dizer assim, adequada para que os algoritmos entendam os textos brutos que estavam aqui. Então, você tem os textos brutos que estavam aqui, vai passar por esse processo, por esse e por último por esse. E aí você tem os textos codificados de uma forma adequada para que os algoritmos possam ser utilizados. Um outro caminho que ele faz aqui, ó, é esse caminho, né? Você tem os textos, depois o corpus, o tokens e vai para cá. Já do tokens você já tem o que a gente chama de string of words, é um outro conceito. E aqui é mantida, né? Aqui é mantida a ordem das palavras. Isso é importante, é uma forma de que você vai apresentar isso para o algoritmo. Tem algoritmos que interessam a posição das palavras, né? Ou seja, como que está sequenciada as palavras dentro de um texto. Já nessa outra aqui, você vê que está escrito aqui Non-Positional Analysis. Então, ou seja, é uma análise, são algoritmos que fazem análise do texto, mas não importa a posição das palavras, né? Que é o conceito de bag of words tem a ver com isso, né? Porque ele só vai contar, né? O bag of words é uma contagem, nós vamos ver isso, é simplesmente uma contagem das palavras que tem no texto. Então, independe da posição que as palavras se encontram no texto, porque você simplesmente vai contar elas. Bom, essa é a visão geral. Isso daqui, essa outra parte aqui, eu vou explicar em slides agora para você, tá? Essa Document Level Variables, tá? Porque você pode entrar, além dos textos brutos, entrar com essa outra parte, é uma outra informação.